Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um estudo sobre política. O Senhor tem me mandado fazer alguns estudos para que os irmãos tirem todas as dúvidas, em relação ao Filho de Deus e tudo que envolve a política. Então, hoje será o quarto estudo sobre política, Então, nosso estudo de hoje tem por título Satanás e a política. Então, nós iremos estudar este assunto aqui, No estudo passado, nós vimos Jesus e a política. Hoje nós vamos estudar Satanás e a política, certo? Então vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por este momento aqui na sua presença, estudando a sua palavra. Que o Senhor nos ajude no entendimento, que o Senhor me use e que a sua palavra alcance o objetivo pela qual o Senhor está dando, que é esclarecer, dar entendimento aos teus filhos e que cada um faça conforme a sua vontade, Porque o Senhor deu livre arbítrio a cada um. O Senhor colocou 2 caminhos para escolhermos um, que cada um escolha o que quiser, mas a consequência não é como queremos, e sim mediante a nossa escolha. Que possamos pensar nisto. Que o Senhor nos ajude no entendimento, no conhecimento e em tudo que estamos vendo e iremos ver nestes estudos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje é Satanás e a política. Satanás, ele é um espírito, e espírito não tem corpo, Mas Satanás, ele irá governar não só uma nação, mas ele irá governar todo o planeta Terra, Ele irá governar, ele irá mandar em todas as nações. Só que Satanás, ele vai governar em uma pessoa, através de uma pessoa. Ele vai, através desta pessoa, governar todas as nações. E este governante será chamado, ou é chamado, de anticristo. Por que anticristo? Porque ele vai ser oposição a tudo que Cristo ensina. Assim como ele foi oposição a Deus no céu, ele também é oposição a Cristo na terra. Então, todos os valores, tudo que Deus ensinou, tudo que Deus nos deu, todos os valores, toda a lei que Deus deixou para a humanidade. Então, este anticristo, ele será oposição a tudo o que Jesus, tudo aquilo que Deus nos deixou. Então, assim será o governo dele na terra, o governo de Satanás, através de um homem que nós chamamos de anticristo, Então, ele entrará em uma pessoa, que é dele, essa pessoa é dele, e ele vai entrar nesta pessoa, e através desta pessoa, ele vai governar o mundo. Por isso o título Satanás e a política. Porque ele é espírito, e como espírito não pode governar
uma nação, mas como ser humano ele pode governar uma nação como ele governa a vida da pessoa quando ele entra na vida da pessoa, não é? Então a pessoa quando é endemoniada, ela não faz o que ela quer, ela faz o que o demônio quer. Então esse Satanás, ele irá governar nação como através deste homem, assim como Saul, não é? Como ele através de Saul estava governando Israel. É assim porque o Saul é a personificação de Satanás. Então, se você quer conhecer pelo menos um pouco do governo de Satanás e do próprio Satanás, como homem, então vá lá em Samuel e veja lá a história de Saul, que fica mais fácil de você entender. Então, este governo será o contrário de tudo aquilo que Deus nos deu como leis morais e espirituais. Então, eu vou ler logo bem aqui Apocalipse, que esse homem, ele vai entrar, esse Satanás, ele vai entrar em um homem para, através desta pessoa, que é dele, não é? Porque serve a ele, governar o mundo. Então, diz aqui em Apocalipse, no Apocalipse 13, do 1 ao 4, diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi até aqui, até o 2. Então, aqui diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, Satanás agora ele está governando através do sistema do anticristo, né? Ele está trabalhando, ele nunca deixou de trabalhar. O apóstolo Paulo já dizia que o espírito do anticristo já estava agindo no tempo deles, dos apóstolos. E agora nós estamos, né, ainda vivendo a influência, o sistema do anticristo. Mas quando aparecer este homem para governar todo o planeta Terra, as nações, então Satanás entrará neste homem e todo o poder, todo o sistema do anticristo, de Satanás, vai ser entregue nas mãos deste homem. E ele vai governar com todo o poder na terra e autoridade, né? Então, este homem que será usado por Satanás para governar o planeta Terra, então ele vai ser contrário, ele vai ser oposição a tudo que Deus deixou para os homens obedecerem. Então, o que foi que Deus nos deixou? Ele nos deixou as leis morais, as leis espirituais, e ele nos deixou a justiça, não é? Então, as autoridades têm que ser justas. Então, Satanás, ele vai ser oposição, ele é oposição, mas nesse tempo ele vai ser o governante. Então ele não vai deixar que ninguém faça aquilo que Deus quer que façamos. Pois se as pessoas se atreverem nesse tempo que ele estiver governando através desse homem que chamamos hoje de anticristo, estas pessoas serão perseguidas, elas serão presas, elas serão torturadas, elas serão mortas. Aqui em Daniel 11, vou ler bem aqui, o que Daniel já dizia no tempo dele,
que Deus revelou para ele em relação a este assunto. Daniel 11, do 36 ao 37, nos diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade. Então, ele fará a vontade dele, não a vontade de ninguém. E se levantará e se engrandecerá, quer dizer, se exaltará, sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. Então, ele falará blasfêmias. Ele será contra o Deus dos deuses, ele será contra o Todo-Poderoso. Então, quem estiver servindo a Deus neste tempo, ele vai para cima para destruir. Nós já podemos ver isto, né? Ele ainda não está governando através de uma pessoa, de um rei, de um governante mundial, mas ele está governando através de várias pessoas, através de vários governos. Nós já estamos vendo o governo do anticristo agindo no mundo. Aqui no Brasil está bem forte, né? Dá para a gente ver claramente como ele está e através de quem ele está governando, né? Então, ele falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então ele será contra o Deus Todo-Poderoso. Ele se levantará contra todo e qualquer Deus. Aqui em 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui no Brasil nós estamos vendo, né, isto acontecer. Já está acontecendo. Então, o espírito do anticristo, ele já está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso e contra tudo que se chama objeto de culto. Então, ele não quer que ninguém adore outro Deus, Deus nenhum. Ele quer adoração para ele. Então, este anticristo, que será um homem usado por Satanás, Satanás entrará nele e ele governará assim como ele governou Israel através de Saul, né? Então, será nos últimos dias também, no governo de Satanás, através desse homem. Então, ele apoiará todo tipo de imoralidade, pois ele será totalmente contra a moral, a decência e a justiça. Então, meus irmãos, por isso é que nós estamos vendo esse espírito do anticristo, porque ele ainda não está governando, mas já está próximo de governar. A gente está vendo o quanto eles querem influenciar as nossas crianças para esta imoralidade, porque no tempo dele, então isto vai ser normal, vai ser lei. Hoje estão criando várias leis em todo o mundo, apoiando todo tipo de imoralidade, E nós estamos vendo a guerra espiritual, para que isto não seja concedido. Por que que ele vai lutar e vai perseguir todos que servem a Deus? Ele vai ser contra tudo quanto se chama Deus, porque ele quer fazer a sua própria vontade. Então, ele será perverso e egoísta. Então, a pessoa que é perverso, ele faz todo tipo de malvadeza.
tudo que não presta. É egoísta, ele só quer as coisas para si, ele só pensa em si. Não cumprirá com os acordos feitos com Israel e as nações. Então, Daniel, vou ler de novo Daniel 11, do 30 ao 32, nos diz assim. Então, ele não vai cumprir acordo, ele não cumpre acordos, porque virão contra ele navios e quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança. Então, ele fez uma aliança aqui com o povo de Israel, mas ele vai o que? Ele recusará, deixa eu ver aqui, ler de novo. Porque virão contra ele navios de quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouve, quer dizer, ele vai fazer o que ele quer. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado. E a santa aliança. Estou vendo aqui. Se eu enxergo aqui melhor. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairá forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, aqui ele vai fazer um acordo com Israel e vão construir o templo, e o povo israelita vai começar os rituais que tinham antes, né? Oferecer os sacrifícios, oferecer os animais a Deus. Vai ter todo aquele ritual que tinha no tempo que Jesus veio. Mas isso será por pouco tempo. Então ele vai quebrar este acordo, tanto com Israel como com as outras nações. E ele vai impedir que estas nações ele vai impedir, ele vai quebrar esses acordos feitos com as outras nações e não vai fazer o que tinham combinado. Então, ele vai fazer somente o que ele quiser. Ele será um governo egoísta. Ele só pensa nele e só fará o que ele quer. Ele será um governo opressor. Então, aqui no caso de Israel, quando ele quebrar o acordo com Israel e tirar os sacrifícios diários que o povo de Israel oferece, que nós já estamos vendo, né? O povo de Israel lutando para a construção do templo para que haja estes sacrifícios. Nós vemos aí que até a novilha vermelha já está só no ponto para ser sacrificada. E também estão só esperando para que este templo seja construído para que eles comecem este ritual. Então, isso vai ser tirado na metade dos 7 anos. E o povo de Israel vai ficar contra este rei. E o povo de Israel não vai querer obedecer este rei. Pelo menos o remanescente, não é? Aquele que vai crer em Jesus. Então, nesse tempo, quando houver a quebra do acordo feito com Israel, que Israel não quiser
a adorar a ele, porque ele vai quebrar o acordo, ele vai colocar um ídolo no lugar do sacrifício, um ídolo dele mesmo, ele vai sentar no trono lá de Israel, dizendo que ele é o Messias. E o povo de Israel, aquele que conhece as profecias, aquele povo que conhece a palavra de Deus, não vai aceitar, não vai querer adorar ele. E não vão fazer acordo mais com ele. E ele vai perseguir este povo. Então, ele perseguirá os filhos de Deus. Aqui Daniel 11, 33 e 35, vou ler bem aqui. Daniel capítulo 11, versos 33 e 35 nos diz o seguinte: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. E o 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda num tempo determinado. Então aqui está dizendo que os sábios são aqueles que conhecem a lei, são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Eles vão se fortalecer no Senhor e vão ensinar a palavra do Senhor para o povo de Israel. Eles vão reconhecer que o seu verdadeiro Messias foi aquele que eles mataram há quase 2000 anos atrás. Então, eles vão se opor ao governo do anticristo. Mas o anticristo não irá aceitar isto. E ele irá perseguir estas pessoas. E aqui no versículo 33 diz que muitos, todavia, cairão pela espada. Quer dizer, vão morrer, porque ele vai matar. Também pelo fogo, serão jogados no fogo. Pelo cativeiro, serão mortos no cativeiro. Pelo roubo, por algum tempo. Então, algum tempo, eles vão ficar presos, mortos. E aqui no 35 diz mais ainda. Alguns dos sábios cairão para serem. Por que eles vão cair? Para serem provados, provado a fé. Se realmente eles estão crendo em Jesus como Salvador da sua vida. É como nós agora, meus irmãos. E como muitos dos nossos irmãos que estão sendo mortos nos nossos dias, sendo jogados em fogueira, nós já vimos isso, sendo enforcados, sendo crucificados. Então, aqui eles também vão acontecer isso com eles. Então, eles cairão, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Porque ninguém será salvo sem passar por esta provação, por este embranquecimento das suas vestes espirituais. E também para este arrependimento. Então, eles serão purificados. Aí é o fogo do Espírito purificando a igreja de Jesus. Então, os israelitas, neste tempo, eles irão passar por tudo isto. Ali no Apocalipse 13, 7, também nos diz isso. Aqui, Apocalipse 13, no capítulo 13, versículo 7 e 16, nos diz assim, o 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, ele vai ter autoridade sobre todos. E aqueles que não se submeterem ao governo dele, então essas pessoas serão mortas, serão presas, serão perseguidas. Então,
Isso aqui, quando Israel não quiser adorar Satanás em forma de homem, então tudo isto vai acontecer com ele. E isto já está acontecendo com a igreja hoje. E isto vai acontecer com Israel bem próximo. Hoje eles estão clamando pelo seu Messias humano. Mas depois que o Messias humano estiver governando, 3 anos e meio depois, eles serão perseguidos. Eles vão descobrir que o Messias deles não é aquele. Então, Satanás, através daquele homem, irá perseguir Israel. Então, ele será um governo opressor. Preste atenção no que está acontecendo no nosso mundo. Então, o anticristo, o Satanás, ele já está governando, o espírito dele já está agindo nos governos humanos. Ele ainda não apareceu, mas ele vai aparecer. Mas ele já está agindo nos governos humanos. Então, ele será um governo opressor. Apocalipse 13, do 16 ao 18, nos diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, aqui Jesus está dizendo que este governante, ele vai ser um governante opressor e controlador. Então, todos aqueles que não tiverem a marca dele não vão comer, não vão poder comprar comida, não vão poder fazer parte deste governo, não vão ter direito a nada. Vão ser aqueles que, para este governo, serão os contra a lei, não é? Serão contra a lei do governo. Por quê? Porque não vão querer se submeter e vão ser perseguidos e vão ser mortos. Mas todos aqueles que tiverem a marca deste governo já serão condenados ao inferno. Preste atenção, porque este será o governo de Satanás através de um homem. Ele será um ditador. Quem não lhe obedecer será perseguido, torturado, preso e morto. Apocalipse 13, 7, Daniel 11, 33, já li. Até completar a indignação, que eu acredito que seja a indignação de Deus, o governo dele será próspero. Daniel 11, 36. Ele não terá respeito algum pelos deuses de seus pais. Então, os deuses que os pais dele adoravam, ele não vai respeitar. E nem por Deus algum. Então, ele não vai ter respeito a Deus nenhum, porque ele mesmo vai querer esta adoração para si. Ele vai querer ser adorado. Ele vai querer esta adoração para si. Então, ele vai quebrar o acordo com Israel, porque não quer que Israel adore mais a Deus. É o mesmo que Saul fez, né? Ele não quis saber mais de Samuel. Ele não quis mais saber do envolvimento com o Deus de Israel. Saul não quis. Ele quebrou o acordo com Deus. Ele não quis mais saber de envolvimento com o Deus de Israel. Esse anticristo aqui também não vai querer saber
de Deus nenhum. Ele vai querer ser adorado. Então, Daniel 11, 37, 2 Tessalonicenses 2, 4 e Apocalipse 13, 6. Então, nós já li aqui, mas os irmãos querendo ler de novo, pode ler. Então, ele não terá desejo por mulheres. Então, no versículo Daniel 11, 37, diz que ele não vai ter desejo por mulheres. Mas isso não significa que ele não seja casado e tenham filhos, né? Porque isso não tem nada a ver. O fato de não ter desejos por mulher não significa que não tenha família, porque muitas pessoas desse tipo aí, eles são casados, mas ele gosta, ele tem a mulher, os filhos, mas ele gosta, né, do outro lado. Os irmãos sabem o que é que eu estou dizendo. Ele se engrandecerá a si mesmo e exigirá a adoração como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4 e Apocalipse 13, 8. Então, ele vai querer ser adorado. Então, Satanás, ele sempre quis a adoração que é de Deus. Então, quando a gente vê Satanás tentando Jesus, lá em Mateus 4, ele quer que Jesus adore ele. Então, ele quer ser adorado. Ele tem a ousadia de dizer para Jesus adorar ele, prometendo coisas que não é dele, que tudo é de Jesus, tudo é de Deus. Ele lá no céu queria tomar o trono de Deus, queria a adoração dos anjos. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui no governo dele. Vai cortar, quebrar os acordos com as nações, vai quebrar o acordo com Israel, vai tirar os sacrifícios lá do templo que os israelitas almejam há quase 2000 anos atrás, desde que foram expulsos, né, de Israel. Então, eles querem voltar a esses rituais para adorarem a Deus do jeito que era antigamente. E ele vai fazer isso, mas só para enganarem, para receber o apoio de Israel. Mas depois ele vai quebrar esse acordo e os israelitas não vão querer adorar ele e ele vai perseguir. Então, no templo, ele vai colocar um ídolo. E este ídolo é a imagem dele, para que todos adorem. Quem não adorar será morto, será perseguido. Ele se engrandecerá a si mesmo e exigirá adoração, como se fosse o próprio Deus. Então, 2 Tessalonicenses 2, 4. Vou ler mais uma vez aqui. Ele vai engrandecer a si mesmo e vai querer esta adoração. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, é isso que ele vai fazer. Ele fará acordo de paz com muitas nações, e ele mesmo quebrará estes acordos que fez com as nações. Então, ele fez os acordos e ele mesmo quebrará esses acordos, né? Aqui Daniel 11, do 30 ao 32, irmãos, pode ler. Devido ele quebrar o acordo feito com Israel e profanar o templo, tirando os sacrifícios diários e colocando uma imagem, um ídolo dele, né? E se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, então os israelitas se revoltarão contra ele, não aceitarão mais ele como sendo o seu Messias, né? Que os israelitas, eles estão clamando pelo seu Messias humano, mas quando o anticristo fizer isto, então os israelitas, os judeus, não vão querer mais estar do lado dele, não vão aceitar ele mais como seu Messias, vão reconhecer que o Messias verdadeiro foi aquele que eles mataram há quase 2000 anos atrás. Então, esse anticristo que será
que será usado pelo maligno para governar todo mundo, se revoltará contra Israel e vai querer destruir Israel. Então os judeus remanescentes se fortalecerão e agora irão estudar a palavra de Deus para poder realmente descobrir quem verdadeiramente é o Messias, né? Então eles vão se fortalecer e vão ser perseguidos e vão ser mortos. Como nós, os cristãos, desde que Jesus subiu para o céu, todos os cristãos sempre foram perseguidos. Nós muitas vezes rejeitados, muitas vezes blasfemados, mas em outras nações é morte física mesmo. Então a Bíblia relata que o primeiro a ser morto foi, esqueci agora aqui, saiu da mente. Mas nós vemos lá na Bíblia, né? O primeiro que foi morto por Jesus, por ser seguidor de Jesus, por ser servo de Jesus, Estevão, né? Ele foi morto apedrejado. Também o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago. E assim todos os cristãos foram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. E os judeus estavam lá aplaudindo, né? Os romanos aplaudindo, todos comemorando, né? Destruindo os cristãos e eles aplaudindo. Porque, na verdade, eles sempre nos consideraram como inimigo do mundo, porque nós somos servos de Cristo. Então, esses judeus serão esses sábios, que são os conhecedores da palavra, que eu acredito que são os rabinos, né, os sacerdotes e os religiosos, né? Então, quando eles reconhecerem que Jesus realmente foi aquele que foi assassinado por eles no tempo que Jesus veio, então eles não vão aceitar o governo do anticristo e serão provados, purificados e embranquecidos as suas vestes através do sofrimento que irão passar. Aí diz o seguinte, isto vai acontecer no tempo determinado. Então, até ao tempo determinado. E que tempo determinado é este? Então, durante 3 anos e meio, o anticristo está cumprindo lá os acordos, construindo o templo e tudo mais. Depois desses 3 anos e meio, então ele vai revelar a verdadeira face dele. Eu acredito que esse tempo determinado serão esses 3 anos e meio. Então, esse tempo determinado que os judeus vão passar sofrendo, será esses 3 anos e meio, até a volta de Jesus. Então, Jesus, no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para proteger Israel. Por quê? Porque o anticristo, ele vai se levantar, ele vai reunir todas as nações contra Israel. Então, ele vai reunir todas as nações para lutar contra Israel, para destruir Israel. Na verdade, ele vai querer destruir Israel. Então, aqui no Apocalipse 16, nos diz assim, capítulo 16, nos versos 12, diz assim: derramou o sexto, que é flagelo, sexto flagelo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que o rio Eufrates já está secando para esta grande guerra.
Mas aqui diz, no capítulo 16 de Apocalipse, que o rio Eufrates já está seco, então, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, da boca do dragão, seja bem-vindo, Marcos, que será o próprio Satanás, da boca do falso profeta, que será o líder religioso, e da boca do anticristo, que será o governante. Então vai sair 3 espíritos imundos, e eles vão por todos os governos, convencendo esses governos para lutarem contra Israel, para destruir. Então este será o governo de Satanás aqui na terra. Aqui no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus virá para socorrer o povo de Israel, porque Satanás ele está reunido com todos os exércitos de todos os governos reunidos para destruir Israel. Então, quando acontecerá o governo do anticristo? Quando é que isto vai acontecer? Então, tem algumas coisas que vai acontecer primeiro para que o anticristo se revele, né? Mas o que é que vai acontecer? Então, isto acontecerá somente mediante o cumprimento de algumas coisas. Primeira coisa, 2 Tessalonicenses 2:3. O que é que diz lá em 2 Tessalonicenses 2:3? Então, lá em 2 Tessalonicenses 2:3 diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, primeiro que vai acontecer, a apostasia. Então, isto tem que se cumprir primeiro para que o anticristo apareça. Só que a apostasia faz muitos anos que já acontece, né? E a cada dia a gente vê acontecendo mais. Esta apostasia é a igreja que se diz de Cristo, voltando-se para as coisas do maligno, apoiando tudo aquilo que Satanás apoia, né? Que ele não apoia nada que vem de Deus, pois ele é anti-Deus, ele é anti o Messias, ele é opositor. Então, tudo que Deus, todas as leis que Deus nos deu, tudo que Deus nos deu para obedecermos, para fazermos, ele é a oposição a isto. Então, estes apóstatas, né? Estes apóstatas, eles vão apoiar esse anticristo. Nós já vimos isto, nós estamos vendo isto. A cada dia mais uma igreja apoia esse tipo de ideias, esse tipo de governo, né? Nós estamos vendo isto principalmente na nossa nação. Isto está acontecendo. Então, para ele aparecer primeiro, a igreja vai se apostatar da fé. Vai mudar a sua maneira de crer, vai mudar a sua mente, não vai querer mais obedecer a Jesus. Tem muitos aí mudando a Bíblia, né? Reescrevendo a Bíblia, apoiando tudo aquilo que Cristo condena, não é? Tudo aquilo que Cristo condena é tudo aquilo que Satanás apoia. Então, a segunda coisa que vai acontecer antes que o anticristo apareça 2 Tessalonicenses 2, 1, a parte B, que diz assim, vou ler só a parte B. E a nossa reunião com ele. Então, essa reunião com ele aqui está falando do arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando da nossa reunião com Cristo. Então, o anticristo, ele não pode aparecer antes do arrebatamento da igreja. Primeiro, a igreja tem que ser tirada desta terra para que este governo satânico apareça, né? E a nossa reunião com ele será o arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 16.
2 Tessalonicenses, do 6 ao 7. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, 6 e 7, aí os irmãos lêem o outro em casa, tá? Diz assim, 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem está detendo o governo do anticristo é a igreja. E nós aqui no Brasil, como eu sempre tenho dito, somos esta barreira. Se olharmos para todo o mundo, nós estamos vendo que nós aqui no Brasil, a Igreja de Cristo aqui no Brasil, é esta barreira. Mas o diabo está fazendo tudo para que essa barreira saia do meio. Mas ela só vai sair quando Cristo vier buscá-la. Jesus ainda não veio buscar porque ele está dando oportunidade para que o povo dele acorde, lave as suas vestes, embranqueie, como diz lá que o povo de Israel vai fazer, vai ser purificado, né? As vestes vão ser limpas e vão arrepender-se. Então precisa a igreja se arrepender, confessar os seus pecados e lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e se unir a Cristo a cada vez mais. Nós precisamos fazer isto, porque se estivermos no pecado, na desobediência, afastado de Deus, estas pessoas não irão subir. Então, Satanás, ele não vai governar através desse homem chamado Anticristo, se a igreja ainda estiver aqui lutando contra as ideias, contra as leis dele, contra tudo, toda a oposição contra Deus, né? E nós somos esta oposição, nós somos esta barreira, nós somos este povo que está lutando contra esse sistema do diabo, de Satanás. A terceira coisa, o caos na terra. Então, quando a igreja subir, a terra vai se tornar um caos. Mas esse caos já está sendo formado, né? Através dos fenômenos da natureza, tudo que está acontecendo, através dos selos que já foram abertos, todos os selos, no meu ponto de vista, já foram abertos, não tem mais nenhum para ser aberto. E nós já estamos nas trombetas, então a terra está sendo destruída, está se tornando um caos. Os irmãos podem olhar com os olhos espirituais. Eu já fiz um vídeo aí sobre os 4 cavaleiros. Se vocês quiserem ver, pode ir aí no meu canal e ver direitinho. As 2 testemunhas também já estão no ar, já estão lá em Israel. Só não vê quem não quer. Tudo já está pronto. Então, esse caos só está aumentando no mundo, certo? E não vai parar. Esses selos que já foram abertos, eles não vão parar, só vão parar de agir na volta de Jesus. Então, tudo já está sendo pronto. A quarta coisa, o dragão será jogado do seu trono que fica nos ares para a terra. Aqui no Apocalipse 12, do 7 ao 9, nos diz isso. Então, Apocalipse 12, do 7 ao 9, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu,
proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui, meus irmãos, está falando, quando Jesus vier buscar a igreja dele, que será no toque da última trombeta. Eu já tenho um estudo preparado sobre isso, eu vou botar, depois que eu terminar essas séries aqui, esses estudos sobre a política, que falta só um, aí eu já vou botar esse aqui, que fala isso, que explica bem direitinho, para os irmãos entenderem. Então, a trombeta, a 7ª trombeta será tocada. Então, acontecerá no capítulo 12 do Apocalipse, o arrebatamento. E Satanás, nos ares, ele vai juntar os seus anjos para lutar, para impedir Jesus e a igreja de ir ao céu. Mas Miguel, ele vai lutar com Satanás e vai jogar ele para baixo. E ele vem para a terra para nunca mais ir à presença de Deus, mesmo porque a igreja já vai estar lá. E aqui nos versículos 11 do 12 diz assim: eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele será jogado dos ares, né? Que o trono dele é nos ares. Mas ele anda por todos os lugares e influencia os governos de todo o mundo. Só que agora ele vem para a terra e vai entrar neste homem, e quando a igreja já estiver no céu, então ele vai assumir o governo mundial do mundo. Então, o governo mundial da terra, não é? Então, ele assumirá através deste homem chamado Anticristo. Nós chamamos ele de Anticristo, mas o nome dele não é esse, né? Ele tem o nome dele. E aí tem muitos candidatos para Anticristo. Não sabemos qual é ainda, porque ainda não foi revelado, e eu não faço nem questão de ver, porque eu não vou estar aqui. Quem ficar aqui vai ver, né? Então, este homem maligno, né? Ele vai assumir esse trono, esse governo mundial, e vai governar com toda ira, né? Contra aqueles que se levantarem contra ele. Então vai vir, não é, a marca, vai vir o controle total, vai vir isso tudo que nós já estamos vivendo no Brasil, só que não fisicamente ainda. Então Apocalipse 13, do 1 ao 18, você pode estudar e que você vai ver o que é que vai ser esse controle. Então, o anticristo será oposição a todo e qualquer governo que não lhe obedecer e lutará contra estes governos. Porque logo que ele assumiu o governo, todas as nações não vão logo estar sobre o domínio dele. Então, as nações ainda, cada uma está governando, está tendo o seu governo, mas ele vai conquistar essas nações e todas vão estar sobre o seu domínio. No Apocalipse 16, do 13 ao 16, a gente vê isso, eu já li. Então, este será o governo do anticristo. Ele vai ser um governo opressor. Ele vai ser um governo tirano. Ele vai ser este governo, como nós temos visto muitos aí, não é? Este governo que a gente pode dizer, sumiu da mentezinha o nome, mas os irmãos sabem o tipo de governo que nós temos ao redor da nossa nação, né? Estes governos aí serão terríveis. Então, no verso Apocalipse 16, do 13 ao 16, aí fala, ele vai juntar as nações para guerrear contra Israel, e esta guerra será a terceira guerra mundial, chamada
Armagedon. Eu não acredito, meus irmãos, que nós vamos ter a terceira guerra mundial agora. Por quê? Porque Jesus diz em Mateus 24, 7, que nós estaríamos em guerra de nação contra a nação. É o que nós temos. Guerra de nação contra a nação. Eu não vejo a terceira guerra na Bíblia agora. Eu vejo a terceira guerra mundial no capítulo 19 do Apocalipse. É a guerra do Armagedon. A gente vê Satanás, né? Ele juntando as nações no capítulo 16 do Apocalipse. Muitos dizem que vai ter uma guerra antes. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu ainda não vi isso, mas, né, tem gente mais sábia do que eu. Na verdade, eu não sou sábia coisa nenhuma. Então, Jesus virá para assumir o governo do mundo e destruir todos os que destroem a terra. Então, depois que o anticristo, no finalzinho desses 7 anos do governo do anticristo, ele vai juntar todas estas nações e vai com toda a força para destruir a nação de Israel, que não quis adorar ele, que não quis apoiar ele, que não quis fazer a vontade dele. Então ele vai com força para destruir Israel. É no momento em que Jesus volta e destrói. Então os irmãos podem ler o capítulo 19 do Apocalipse, que vocês vão ver, não é? Aqui no Apocalipse 11, 12, nos diz o seguinte. Diz assim, vou ler só o finalzinho do verso, que Deus, ele vai vir, Jesus, ele vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Vou ler só o finalzinho. Tanto os pequenos como os grandes, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, Jesus vai voltar para destruir estas pessoas, porque são elas que estão destruindo a terra. Eu botei um estudo sobre este assunto. A terra está sendo destruída, a terra geme. O título do estudo é A Terra Geme. Então, lá você vê por que a terra está gemendo. Se você sentir interesse de saber, vá lá ver esse estudo, né? Então, Jesus vai vir para destruir estas pessoas que estão dizendo que as nações, as pessoas que estão destruindo a terra, na verdade, é só este grupo dominado por Satanás que está destruindo a terra. Então, o anticristo e o falso profeta serão jogados vivos no lago de fogo. Então, no Apocalipse 20, do 7 ao 10, ali também ele relata que Satanás será preso. Jesus vai prender ele, Jesus não vai colocar ele no lago de fogo logo. Ele vai ser preso para, num tempo determinado, ser solto novamente. E quando é que ele vai ser solto? Depois dos 1000 anos do governo de Jesus, ele será solto, né? Talvez no finalzinho do governo de Jesus. Por quê? Porque nesses 1000 anos que Jesus estiver governando na terra, irão nascer muitas pessoas, e essas pessoas não vão concordar com o governo de Cristo, muitas delas, e elas vão ser oposição ao governo de Cristo. Por isso, Jesus vai soltar, no finalzinho do seu governo, vai soltar o dragão, vai soltar Satanás da prisão, para que ele saia rebanhando essas pessoas que não querem a Jesus. E essas pessoas vão seguir Jesus, ou melhor, vão seguir Satanás e vão lutar com o povo de Deus. Então, ele vai formar um exército de todas as nações. Aí eu vejo a Quarta Guerra Mundial, que é chamada de Gog e Magog. Então, Jesus destruirá essas pessoas e Satanás será lançado no lago de fogo. Então virá o juízo. Então, este é o governo do anticristo. Este é o governo de Satanás.
E ele é um governo terrível. Diz que nunca houve e nem haverá nenhum outro governo pior do que este. Então, que o Senhor nos abençoe, que eu possa ter ajudado os irmãos a esclarecer um pouquinho, né, do que é a política. Desde o começo, desde onde ela surgiu, que ela surgiu lá no céu, com Satanás se opondo ao governo de Deus, né? E vai terminar com ele se opondo ao governo de Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe e na próxima terça, eu vou trazer o último estudo em relação à política. A gente vai entrar em outros assuntos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis. Jesus está voltando. Não há tempo a perdermos. Vamos votar naquele que realmente defende aquilo que a palavra de Deus defende. Mas não vamos entrar em atrito com ninguém. Porque nós estamos aqui para estar em comunhão com Deus. Não tirar o foco do céu. Não tirar o foco de Cristo. Porque tudo daqui para frente vai ser distração para nos tirarmos do foco, tirar o foco de Cristo. Jesus está voltando e não podemos tirar o foco de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente aí e coloque seu bonzinho, coloque seu comentário também e vá lá no meu canal no YouTube, né? E também se inscreva lá e coloque também o seu bonzinho para que também outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né, a ser fiel a cada dia. Até a próxima terça.